Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Portugal apresenta uma esperança média de vida acima de países como a Alemanha ou os Países Baixos. Tem também índices de mortalidade infantil em linha com os países mais desenvolvidos do mundo. No entanto, apresenta ainda desigualdades que implicam, por exemplo, que famílias portuguesas suportem 30% dos gastos em saúde no nosso país, muito acima do praticado nos tais países da vanguarda europeia. Onde estão os fatores que levam a desigualdades no acesso à saúde? Os problemas estão no sistema de saúde e, em especial, no SNS? Qual a importância das desigualdades educativas e económicas, das assimetrias regionais ou até do envelhecimento da população? São algumas questões para este Da Capa à Contra Capa, para perceber porque é que há desigualdades no acesso à saúde em Portugal, debatendo o novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Desigualdades na Saúde, com o seu autor aqui em estúdio, Ricardo Sousa Antunes, sociólogo e enfermeiro, também relevante para esta reflexão, e Sara Valente de Almeida, especialista em Economia da Saúde. Muito obrigado pela vossa presença. O Ricardo está aqui comigo em estúdio. À distância está a Sara Valente de Almeida. Ricardo, uma das ideias-chave do seu livro, quase à cabeça, é de que há que abrir o âmbito quando refletimos sobre a desigualdade no acesso à saúde, porque há outros fatores. Até o espaço público mexe com as desigualdades na saúde. Desigualdades, eu iria selecionar uma que me chamou a atenção, que é a desigualdade na educação. Como é que as desigualdades na educação influem nas desigualdades da saúde? Ora, bom dia, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar deste tema, que já me acompanha há alguns anos. De que forma é que a saúde pode ter influência... De que forma é que a educação pode ter influência na saúde? As desigualdades na educação. Exatamente. De facto, um dos objetivos que tenho vindo a investigar é estudar a saúde um bocadinho fora do âmbito que ela normalmente é estudada. Portanto, a saúde não é só hospitais, não é só recursos médicos, de enfermagem, etc. Para melhorarmos a saúde, é bem entendido que é preciso que exista mais médicos, mais hospitais, mas também é preciso ir a outras dimensões. E são estas as dimensões sociais onde eu aprofundei mais o conhecimento. De que forma é que a escolarização e o capital escolar têm influência na saúde? Pronto, é um tema antigo e é interessante porque parece estar longe. Isto começou há muitos anos. Lembro-me de ter visto nos países escandinavos havia de promoção da saúde, havia um slogan que dizia mais ou menos como leia pela sua saúde. Eu até trouxe esse slogan para aqui para o livro. E o que foram ver é quanto mais as pessoas liam, quanto mais livros, mais anos de vida viviam, o que era uma coisa extraordinária, porque não era preciso antibióticos, não era preciso mais médicos, e não importava bem os livros que não eram livros de medicina ou de saúde. Bastava ler. Bastava ler, exatamente. A pessoa se lia 3 livros, tinha mais um tempo de vida, se lia 4, tinha mais, e era assim. Mas porquê? Porquê? Ora bem, o tema é técnico, mas é de fácil explicação. A leitura permite uma coisa que é muito importante, que é o desenvolvimento da capacidade de abstração. Isto parece ainda distante da saúde. Mas, de facto, quando lemos, se na escrita há uma casa com 2 janelas, rapidamente o nosso cérebro imagina, cria cenários. Portanto, esta capacidade de promover a abstração é muito importante, porque o discurso da saúde é muito difícil, é muito complicado. E, portanto, imagine-se o que é as médias que é preciso para entrar para a medicina, não é? Na ordem dos 18, portanto, é difícil para toda a gente. Portanto, para qualquer pessoa que não tenha média de 18, é sempre difícil. Portanto, quando vamos ao médico, ou ao enfermeiro, ou qualquer outro profissional de saúde, o que ouvimos é um discurso já muito codificado. Quanto maior leitura tivermos, maior capacidade temos de decifrar. A leitura, qualquer tipo de leitura, obriga a que conseguimos decifrar figuras de estilo, por exemplo, metáforas, perífrases, metomínias, etc. E o discurso da saúde está cheio delas. Por exemplo, de que o sistema imunitário é como um exército, de que as vacinas são como os tanques, o cérebro é um computador. Já usei algumas figuras de estilo que estão muito presentes na literatura. Por exemplo, quando um médico quer dar um diagnóstico mais difícil, utiliza aquilo que é um eufemismo.
portanto tenta contornar para não dar aqueles diagnósticos assim de forma tão fria. Às vezes o médico quer dizer um sintoma que pode dizer uma palavra como taquidisritmia, mas claro que para explicar vai ter que utilizar muitas outras formas. Isto chama-se uma perífrase, quer dizer, e o que é que acontece? A pessoa, quando está habituada a ler, involuntariamente vai adquirindo estas competências de conseguir decifrar. Porque para muita gente dizer que o sistema imunitário é como se fosse um exército parece uma metáfora compreensível, mas para muita gente não é. Eu pensei que quando fez essa comparação durante o seu livro, que se referia um pouquinho também à relevância da literacia, na dupla perspectiva, Sim. literacia em saúde também, e até dá um exemplo, eu não sei se é exatamente à volta da escolaridade, mas aquele exemplo da dor no peito vivida por Sim. duas pessoas diferentes. O que é que a literacia, o que é que a escolaridade faria diferente no destino de duas pessoas, se calhar até da mesma idade, se calhar por acaso naquele caso não eram da mesma idade, mas que têm uma dor no peito. Um interpreta de uma forma e outro de outra, mas onde é que entra a escolaridade aí? Quer dizer, como é que entra a literacia na pessoa? Sim. E a escolaridade favorece a entrada da literacia, se quisermos dizer assim. Portanto, uma pessoa, quanto mais escolaridade tiver, quanto mais hábitos de leitura tiver, maior capacidade de abstração tem. Portanto, o discurso da saúde não é fácil. Podemos pensar que mas ele não é fácil. Portanto, se a pessoa já tiver alguma competência de leitura e de ser capaz de decifrar uma série de coisas, o discurso da saúde entra mais facilmente. Está a incluir o acesso à informação? O acesso pode lá estar, mas os indivíduos, como é que conseguem interiorizar e compreender aquilo que existe disponível? E aqui é que a escolaridade faz muita diferença. Eu vou dar um exemplo que é da minha prática. Portanto, quando trabalhei nas urgências, era muito difícil explicar que fumar faz mal ao coração, por exemplo. Como é que o tabaco, o fumo do tabaco pode fazer mal ao coração? Por exemplo, é fácil perceber que o tabaco faz mal aos pulmões. Percebe-se, há o fumo que intoxica e que queima, Sim. Portanto fará mal aos pulmões. É um entendimento fácil. Agora que faça mal ao coração, eu lembro que era muito difícil de explicar. Porquê que é difícil? Porque realmente é difícil, porque se pensarmos que há uma molécula que é a nicotina, que está dentro do tabaco, e ela entra através dos pulmões para a corrente sanguínea, e esta molécula o que faz é um agregador plaquetário, portanto forma trombos, pequenas rolhas, e estas rolhas entopem as pequenas artérias que alimentam o coração, que são as coronárias, e as coronárias, ao serem entupidas por via da nicotina, que estava naquele cigarro, é que provoca com que o coração, aquela parte, morra. Aquele tecido não é irrigado. Escolaridade ou não, é difícil perceber isso. Mas se me disser que é um dominó de efeitos, eu talvez lá chegue. Mas uma pessoa que tenha maior escolarização, maior hábitos de leitura, mais facilmente vai entender uma série de coisas que eu acabei de dizer que são de difícil compreensão. E exige muita abstração. E é daqui que uma das vertentes explica porque é que as pessoas compreendem melhor. E ao compreenderem, o que é que acontece? Porque a compreensão pode estar dentro de nós e a compreensão disto mais aprofundada leva à mudança do comportamento e à adoção de comportamentos mais saudáveis. E aqui é que é a grande diferença. Portanto, a pessoa já tem maior facilidade em compreender um discurso que é difícil, que é o discurso da saúde. Ao compreendê-lo, depois consegue mais facilmente mudar. E então, o que eu percebi quando estudei o nível de escolaridade e a adoção de comportamentos saudáveis, e neste caso concreto, por exemplo, do tabaco, se nós formos àquela faixa etária entre os 30 e 40 anos, quando eu estudei, nos homens, muitos fumavam, era muito transversal, quer tivessem licenciaturas, quer tivessem apenas a 4ª classe, mas o que eu percebi é que ali aos 45, 50 anos, quem é que deixava de fumar? Quem tinha maiores níveis de escolarização. Quem tinha piores níveis de escolarização, o deixar de fumar era muito mais tardio. Vamos ouvir aqui a Sara. Sara, que outros fatores externos, já vamos às questões mais do sistema e mais dentro da área da saúde, mas que outros fatores externos se identifica e que propiciam as desigualdades na saúde, para entrarmos também nesse capítulo que o livro também aborda? Olá, eu agradeço o convite, a participação no podcast e a oportunidade de ler este livro, que passo desde já o elogio, é de muito fácil de leitura, portanto acho que a recomendo aos nossos ouvintes.
Obrigado. Focando na pergunta, eu antes disso, eu estou perfeitamente alinhada com o ponto de vista do meu colega de que a educação tem um impacto muito significativo na nossa saúde, mas se posso adicionar alguns mais dados, que também é do âmbito da minha profissão, posso dizer que é bastante complicado estimar o impacto dos cuidados de saúde na nossa saúde e como o meu colega referia, a nossa saúde depende muito mais de outras coisas do que dos cuidados de saúde em si. E a evidência mostra, na verdade, lá está, é difícil de estimar, mas vamos dizer que aproximadamente os estudos a nível internacional apontam para que os cuidados de saúde contribuam entre 15% a 20% do nosso nível de saúde e o resto está dividido entre comportamentos, o nosso ambiente, rendimento e escolaridade são das fatias maiores, a estimação é de que contribuam entre 40% e 50% para o nosso nível de saúde e também, claro, a genética entra neste Estamos a falar de cálculos globais, digamos assim, não são portugueses, não é? Sim, são da literatura internacional. Globais, literatura internacional e de vários... Porque é muito difícil fazer este tipo de estimação, são estudos que têm de estimar o impacto de comportamentos e de coisas para as quais nós não temos, mesmo que tenhamos muitos dados, os dados não contam a história toda. Portanto, estes números que eu estou a apresentar são valores aproximados de um conjunto de evidência que existe a nível global, sim. Que não são, obviamente, não são, digamos que não conseguimos ter a certeza destes números, mas dão-nos uma ideia de como a saúde não se faz só nos hospitais. E as desigualdades económicas, onde é que se refletem? Exatamente. As desigualdades económicas também estão muito intrínsecas com a escolaridade, não é? Porque, historicamente, o nosso nível de escolaridade está muito ligado às desigualdades económicas e ao nosso nível de rendimento. Portanto, é difícil também de distinguir estas duas coisas, onde é que começa o efeito da escolaridade, onde é que começa o efeito do rendimento. Mas focando nas desigualdades de rendimento e no caso português, que nós temos acesso ao nosso fantástico SNS, mas há coisas além dos cuidados de saúde e do SNS que custam dinheiro. E vai desde algumas áreas, como por exemplo os cuidados de saúde dentária, de psicologia e de fisioterapia, que não estão tão integrados no SNS, vai desde essas coisas a, por exemplo, ações a nível da comunidade e das escolas, por exemplo, que podem variar imenso com o rendimento. Pessoas que tenham mais rendimento vivem em zonas que são mais bem cuidadas, que têm mais acesso a ginásios, têm mais acesso a todo o tipo de serviços que nos permitem contrapor alguns dos nossos comportamentos que todos temos. Todos nós, ao longo da nossa vida, temos comportamentos que nós sabemos e muitas vezes estamos conscientes de que têm um efeito negativo na nossa saúde, mas as possibilidades e a oportunidade de contrapor esses comportamentos de risco com atividades saudáveis é uma coisa que é um privilégio e está acessível a pessoas normalmente com rendimentos mais altos. Já vamos a algumas destas questões, nomeadamente as coberturas deficitárias do SNS, que também quero abordar, mas antes disso ainda queria voltar aqui ao Ricardo para expor um dos paradoxos do que o livro traz. Aliás, até citando que tem um ar queirosiano que vai buscar a cidade e as serras. O Ricardo mostra-nos que, no livro, que, por exemplo, quando comparamos a esperança de vida na região do Tâmega e Sousa, ela é ligeiramente superior à de Lisboa, ou seja, uma região mais pobre, temos aqui a parte económica, salários mais baixos, população menos escolarizada, menores recursos de saúde,
menos médicos, menos enfermeiros, menos hospitais, afinal de contas, tem uma taxa de mortalidade infantil mais baixa que a média nacional, aparentemente consistente ao longo da última década, e tem resultados de saúde mais positivos. Como é que explica este paradoxo? Sim, é um paradoxo e é, podemos dizer, uma característica de Portugal, talvez. Porque temos que ir à história um pouco e perceber que o que é que explica, estávamos a falar, o que é que explica as desigualdades da saúde. Começámos por este modelo tradicional de explicação. São as desigualdades económicas, que estão interligadas, como disse a minha colega, com as desigualdades educacionais, e por via destas duas pode haver uma contaminação para as desigualdades em saúde. E, na verdade, em Portugal, o ponto positivo é que isto não se verifica tanto. Portanto, verifica-se, mas não tanto. Não tanto como outros países, por exemplo, em que estudei, como, por exemplo, países como a Roménia ou países como a Bulgária, países que vamos dizer que até são semelhantes a nós do ponto de vista, são mais próximos a nós do ponto de vista económico. Portanto, nós nestas dimensões económicas, se olharmos para o lado, os países que temos é a Roménia, a Bulgária, a Grécia, e estamos muito longe de países como a Alemanha, a Alemanha, a França, a Suécia. No ponto de vista da educação, se olharmos para o lado, os países parecidos são outra vez a Roménia, a Letónia, a Bulgária, com baixos níveis de escolarização na população adulta. E estamos muito longe de países com elevados níveis de escolarização como a Suécia, a Alemanha, a França. No ponto de vista da saúde, é quase um milagre. Se olharmos para o lado, quem é que nós temos parecidos connosco? A Suécia, a Alemanha, os Países Baixos e a França. E estamos muito longe, de facto, da Roménia e da Bulgária. O Ricardo está a dizer que temos uma saúde de topo a nível da Europa? Em certos aspectos sim, em outros eu sei, é muito arriscado dizer isto, ainda por cima. A saúde, quando surge no espaço mediático, e todos sabemos, sim, surge sempre muito pelas ligada... más notícias, sempre, não é? Não, mas olhando para os dados, o que o Ricardo está a dizer é que há aqui um milagre, já explicou, sim, que mostra que por isso é que o Tâmega e Sousa têm estes resultados. Não, eu ainda não expliquei bem, mas isto no Portugal todo é assim, o que é interessante. Não é só norte, não tem a ver com a assimetria regional? Portanto, comparando Portugal com os outros países, verifica-se o que eu estou a dizer. Portanto, o nosso nível de desigualdade económica não tem uma grande repercussão nas desigualdades em saúde. Não tem. E para provar isso, quando analisamos as várias regiões do país, vemos que regiões pobres, como por exemplo a região norte, ou esta do Tâmega e Sousa, não têm, portanto, ao nível da desigualdade económica é brutal. Portanto, a área metropolitana de Lisboa tem muito maior nível de riqueza per capita. Os indicadores clássicos... Sim. É o dobro, basicamente, do que existe em termos de PIB per capita da região do Tâmega e Sousa, mas a nível dos indicadores de saúde, estes mais tradicionais, estamos a falar da esperança média de vida e da taxa de mortalidade infantil, são basicamente idênticos. Então qual é a razão do milagre? Ok, muito bem. Temos que estudar para trás. Podíamos pensar assim, será que isto sempre foi assim, antigamente? Será que, o que é que vamos estudar na história da evolução do modelo de saúde português que justifique isto? E, de facto, Portugal não era assim há 60 anos atrás, não era. Era um país que, em termos de saúde, estávamos ao lado daqueles países que eu referi. Nós estávamos, em termos de saúde, abaixo da Roménia. Tínhamos uma taxa de mortalidade infantil cerca de 10 vezes superior à Alemanha. Éramos muito parecidos, sabe com que país? Com a Albânia, em termos de saúde. Está a falar de 1970, 71, antes 72, da Revolução. Antes da Revolução. A partir daí, houve um crescimento positivo nestes indicadores todos e afastou-nos desses países. Na saúde, principalmente na saúde, portanto, para o lado positivo. Portanto, como é que se explica isto? Por um lado, temos que falar sempre do Serviço Nacional de Saúde. Pronto, é um modelo... Criado em 78, mas tinha algumas 79, sementes. Sim, tinha. E uma vez fiz um exercício nas minhas horas vagas, que eu gosto de estatística, e fiz um exercício através do PNUD, que faz o Índice de Desenvolvimento dos Países todos, e descobri que uma variável muito importante para a saúde nem era haver mais médicos, nem mais hospitais, era uma coisa muito interessante, haver democracia. A democracia faz bem à saúde. A democracia faz bem à saúde. Por si só. Portanto, eu se quisesse levantar a minha esperança de vida de um país qualquer, eu punha uma democracia. E porquê? E quando fui estudar Portugal e Espanha e a Grécia, que são 3 países muito interessantes, porque tiveram ao mesmo tempo ditaduras e ali nos anos 74, 75 passam para processos democráticos, é verdade, ainda inicialmente conturbados, mas o que aconteceu é que a partir daí é que levantaram os aspectos da saúde. Porquê?
Em Portugal foi interessante. Até 74 as pessoas diziam que ir ao médico era... vanglorizavam-se de não ir ao médico. Eu não preciso ir ao médico era sinal de fraqueza. Os partos eram feitos em casa. A maioria dos partos, mais de 50%. Portanto, o acesso à saúde era de facto muito difícil. Quando há democracia, não houve alteração, não houve mais hospitais em 74 nem em 75. Não houve. Não houve muito mais médicos nem enfermeiros. O que é que houve? Foi as pessoas interiorizaram que a saúde é um direito. Então foram reclamar este direito, foram pedir para serem tratadas, para serem cuidadas. E de facto, isto obrigou a uma mudança enorme. Portanto, os médicos foram mais solicitados, os serviços de saúde foram mais solicitados por isso e conseguiram ir dando resposta a isto. Depois duplicou-se os médicos, duplicou-se os enfermeiros e criou-se depois um serviço que de facto tem uma característica muito interessante, é que ele é mesmo universal e durante muito tempo foi universal e que não era. Portanto, as pessoas depois iam ao médico com muito poucos obstáculos de acesso. A cobertura, que é um aspecto fundamental da oferta de serviços, alargou-se muito pelo país, portanto temos muito boa cobertura. O acesso, de facto, não tem grandes entraves. As pessoas entram e são tratadas. Atualmente. Durante este tempo todo, claro que, entretanto, foi havendo algumas mini obstáculos, vamos lhes chamar assim, mas, de facto, no início, estamos a falar daquela década de 70 e de 80, as pessoas eram tratadas, não pagavam, eram bem tratadas e isto repercutiu-se, de facto, nos bons. Muito bem. E já agora, juntando a coisas que Portugal sempre teve boas, que isto é que foi o interessante, nomeadamente uma coisa que eu falo, tem a ver com a alimentação. A nossa dieta, à base de sopa, por exemplo, toda a gente sabe que a sopa reúne ali todos os ingredientes milagrosos para ter uma boa saúde, porque são vegetais cozidos com pouca carne, portanto, e depois o nosso azeite. Portanto, o que vem fazer, o modelo de saúde que vai sendo implementado, na sua grande característica universal, associada a que as pessoas reclamavam os direitos constantes de quererem ser bem tratadas, isto tudo, juntamente com uma boa alimentação, em outras hipóteses que podemos depois estudar, deu este milagre. Além do milagre, Sara, gostava de introduzir a questão do estado atual, ou seja, da natureza universal do acesso à saúde em Portugal. Neste momento, como é que caracterizaria o acesso à saúde em termos da sua universalidade? E depois poderemos começar a falar sobre a questão do que é gratuito ou tendencialmente gratuito. Muito bem, sim. Queria só acrescentar que eu sou uma grande embaixadora da sopa portuguesa e acho que é de facto faz imensa diferença. É um segredo na minha vida. Português. Sim, eu concordo. Em termos de acesso à saúde, uma coisa que eu queria realçar também do que já foi dito é que, de facto, acho que toda esta informação e o que nós estamos a falar aqui realça bastante o peso de políticas intersectoriais, ou seja, de não ser só o setor, ou seja, da saúde, não depender só do investimento no sistema de saúde, mas também pensar em saúde nos outros setores, como a educação, a legislação e a promoção de comportamentos que depois vão incidir muito sobre a prevenção, que, como nós estamos a falar, é muito importante determinante da nossa saúde. Em termos de acesso do SNS, o estado atual, apesar de o SNS foca-se muito nos cuidados hospitalares, não é? E apesar de termos, em geral, e comparativamente com outros países, em Portugal há um acesso universal ao SNS, depois também temos outros custos relativamente em termos de medicação e dos copagamentos, por exemplo, e de coisas que não se veem, por exemplo, os tempos de espera, porque estas coisas, apesar de não serem oficialmente entraves aos cuidados de saúde, na prática funcionam como entraves aos cuidados de saúde, que pessoas com maior rendimento ou maior escolaridade, como estivemos a falar, ou melhor estrutura familiar, que é uma coisa que tem muito peso também dos nossos comportamentos,
vão conseguir ter melhor acesso a todas as outras coisas que estão à volta e que contribuem para que o tratamento no SNS seja bem sucedido, ao passo que pessoas que tenham mais carências ou que estejam incluídas num grupo, por exemplo, que não seja tão foco de investigação e de cuidados de saúde, depois tenham mais dificuldade em ser bem-sucedidas, em conseguirem ser Deixa-me tratadas. perguntar-lhe, Sara, mas Sim. esses constrangimentos que de facto estão aqui, e vamos agora falar sobre eles, os problemas do sistema, no fundo, ameaçam ou não a universalidade? Porque a universalidade implica basicamente que todos estão incluídos, é um direito de todos e todos estão, ninguém pode estar fora do sistema, mas estes constrangimentos estão a ameaçar a universalidade do nosso sistema ou não? De acordo com a evidência que temos da investigação que foi feita, não só em Portugal, mas também em outros países, todos estes fatores afetam, sim, o acesso e a universalidade dos cuidados de saúde. Porque às vezes são barreiras invisíveis, ou barreiras que estão intrínsecas ao desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde. Por exemplo, a existência de copagamentos, taxas moderadoras, podem ser importantes e, obviamente, quando são implementadas também elas próprias com base em estudos e com base em consequências que estão a acontecer no momento. O problema é que muitas vezes, falta um bocadinho, talvez, a parte da intersectoralidade, exatamente, que faz com que, vamos implementar um sistema de copagamentos para, por exemplo, dar incentivos para as pessoas não irem tanto às urgências, mas depois, como é que esses copagamentos estão a afetar o acesso à universalidade? E a evidência que nós temos é que estes copagamentos, de facto, afetam as pessoas que têm mais carências a nível económico e também mais carências a nível de saúde. Os copagamentos é, no fundo, o dinheiro que as famílias têm que gastar, não é? Nesse acesso. Além do SNS, exatamente. E onde há pouco estava, na introdução, falei em 30% dos gastos em saúde que são cobertos pelas famílias em Portugal. Exatamente. Em Portugal, isto é uma estatística, como disse, que nos põe no topo da lista em termos do esforço familiar das famílias portuguesas para suportar os custos em saúde, e afeta, em particular, de forma desigual, as pessoas de idade mais avançada e pessoas com incapacidades, que depois vai bater com um dos problemas da sociedade portuguesa, do envelhecimento da população. Deixa-me ouvir aqui o Ricardo. Ricardo, universal, por um lado, pergunto-lhe se está ameaçado, sendo que estará ou não ameaçado por não se cumprir o segundo princípio, que é o da gratuitidade, eventualmente. É isto? Eu penso que não é bem assim. Ele é universal. Agora, o que ele oferece é que não é total, digamos assim. Há grandes carências desde sempre no Serviço Nacional de Saúde. Como a minha colega falou, o nosso Serviço Nacional de Saúde tem um modelo muito hospitalar. Pronto, apostou-se nisso e foi muito como uma consequência do que foi acontecendo. As pessoas começaram a ir aos hospitais, começaram a ir às urgências, houve uma afluência enorme, por exemplo, logo a seguir à Revolução de 74, houve uma afluência de 300% de aumento e digamos que não parou. E o nosso modelo de cuidados de saúde ficou muito virado para o hospital. E o que é que acontece? É que tem algumas lacunas grandes. E é nessas lacunas que há as grandes desigualdades. Por exemplo, os cuidados de dentistas, não é? Saúde oral, é quase tudo privado. E abrange desde de crianças, adolescentes. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde não tem esta oferta, como tem para outras valências. A visão, outro aspecto, não existe. Não é? Quer dizer, só existe depois a nível da cirurgia. Portanto, a saúde mental, então, um psicólogo, consultas de psicologia no Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, é um grande problema. Não existe. Existe muito pouco. Ou seja, é aqui, nestas grandes lacunas que o nosso Serviço Nacional de Saúde sempre teve, onde há as grandes desigualdades. E aqui sim, por exemplo, nos cuidados dentários, aqui vê-se mesmo. Porque é muito caro e é ao longo de 2 ou 3 vezes por ano, e se houver uma cárie, etc., né, por aí fora. Portanto, é de facto,
Aqui as pessoas com menos rendimentos têm menos acesso. E não tem havido um progresso ainda que lento no tentar resolver, ou não vê sinais disso? Eu acho que tem sempre havido progresso. Agora, estas áreas ainda se mantêm muito problemáticas, não é? Muito mesmo. O sistema está muito virado para a cura, e aí é verdade. O nosso modelo é muito bom. Nós conseguimos prolongar a vida. Por isso é que eu acho que temos valores de esperança de vida tão bons, não é? Porque temos bons hospitais, bons médicos, bons enfermeiros. Agora, a prevenção e os cuidados de promoção da saúde é que, de facto, está muito fraco. Quando vemos os tempos as listas de espera e os tempos que as pessoas esperam para ter cuidados de saúde, em certo sentido, para as cirurgias estamos dentro da média. Mesmo que as pessoas... Pronto, ninguém gosta de esperar por uma cirurgia, não é? Mas aqueles tempos que foram definidos por lei, nós estamos dentro da média europeia nas cirurgias, mas para as consultas não. Portanto, e aqui é que se percebe mesmo que o Serviço Nacional de Saúde, o modelo que ele foi sendo implementado até hoje, está pouco virado para a saúde. Portanto, é muito importante que as pessoas tenham consultas ainda sem estarem doentes. E em Portugal isso não existe muito. Quando falou dos hospitais, eu penso que há aqui um lado importante que até pedagogicamente é relevante falar, desse modelo hospitalocêntrico, digamos assim, Sim. barra urgências. Na verdade, as urgências, e explica também muitos problemas que mediaticamente vêm ao de cima, são sempre o destino certo, são sempre o recurso com que aparentemente o cidadão acha que está lá sempre para resolver um conjunto de problemas que deviam ter sido resolvidos de forma antecipada. Pergunto-lhe, acha que resolvendo, que não tem sido fácil, não tem acontecido, a insuficiência nos cuidados de saúde primários, que eu quero dizer, pôr os centros de saúde a funcionar de outra forma, com outro tipo de competências, poderá resolver a questão da urgência e logo da concentração no sistema em hospital? Não há soluções milagrosas. Os centros de saúde... Nem a sopa, não é? Nem a sopa. Os centros de saúde são relativamente recentes, ao que se possa pensar, são dos anos 80. E este modelo de cuidados de saúde primários, mesmo no mundo, é muito mais recente. Portanto, o modelo clássico de tratamento é, de facto, o hospital. E é difícil mudar isto, não é? Então não está mal. Estamos em linha com os outros. Está bom, mas queremos estar sempre melhor. Os outros também têm estes problemas, não é? Em Inglaterra fala-se disto que estamos aqui a falar, na Noruega também. Isto é, os tempos de espera e as listas de espera é uma preocupação da Europa. Da Europa e do mundo que quer melhorar. Portanto, não é um problema porque a coisa não está a funcionar, mas não. É mostrar que existe isto para melhorar. E, de facto, há países que têm uma dimensão dos cuidados de prevenção muito melhores. Posso dar um exemplo de uma trajetória típica. Uma pessoa vai estar em casa, tomar banho e vê que tem uma mancha na pele, não é? Essa pessoa, e, portanto, e ouve naquele dia, naqueles programas da manhã, vá ao médico, não é? Quanto mais cedo, melhor. Pronto, está tudo certo. Se tiver acesso à informação. O que é que a pessoa vai fazer? Vai ao médico de família. Portanto, tem que marcar uma consulta. Estamos a dizer o modelo do Serviço Nacional de Saúde. E aqui é que eu acho que é a grande falha, é neste percurso típico que eu agora vou descrever. Tempos de espera da consulta, não é? Tem que marcar a consulta, pode ser dali um mês, não é? Depois vai ao médico, ou mais. Mas pronto, já estou a pôr assim um nível mediano. O médico do centro de saúde, portanto, de medicina geral e familiar, vai olhar e ele não vai definir à partida, ou pode, mas pode marcar então, irá marcar uma consulta de dermatologia. Portanto, o utente leva uma guia, ou às vezes os centros de saúde já marcam, mas nem sempre. Agora, esta demora da consulta para uma área de especialidade é que em Portugal é muito elevada. Mais elevada que nos outros países que eu falei há pouco, com os quais a gente se quer comparar. E é muito elevada e ultrapassa sempre os tempos de espera, 80% a mais, por exemplo. E isso porquê? Por falta de meios? Por falta de meios e por falta de um modelo que organize. Por exemplo, os centros de saúde não têm, é raríssimo o centro de saúde ter capacidade de fazer meios auxiliares de diagnóstico. Qual é o centro de saúde que tem um raio-x? Eu conheço um aqui, não é? Porquê que os centros de saúde não podem ter um local onde façam uma ecografia, onde façam raio-x, onde façam análises, estas análises de rotina, que toda a gente sabe que vai aos 50 anos faz, aos 55 faz aquilo, o exame da próstata, a ecografia aqui. Sim, geralmente vai ao laboratório. Para ir ao laboratório tem que ir com uma guia, tem que marcar na guia, depois o laboratório faz o relatório, mas ele depois tem que mostrar outra vez ao médico e é um percurso grande. Não tem provavelmente agora o outro lado, porque isso requer um investimento, requer mais despesa de saúde, num sistema que já está estrangulado por despesas com medicamentos, com salários e outros. Não, e seria difícil. Onde é que nós iríamos retirar o dinheiro da saúde para pôr nos cuidados de saúde primários?
tínhamos que retirar ao modelo, ou vamos buscar mais, não é? Aumentar o orçamento da saúde, é uma hipótese, claro. Nós gastamos ali à volta de 11% do PIB, o que é mais ou menos em linha com o que existe na União Europeia. Há países que gastam mais, a Alemanha gasta mais, até os países mais pobres até gastam menos, mas não está mal nesse sentido. Mas falta dinheiro. Ou é uma questão de o alocar de outra forma? Eu acho que é o modelo aqui tem estas fragilidades, está mesmo muito centrado para a cura. E está a dar certo, ok? E é verdade. Porquê é que as pessoas vão à urgência? Porque vão ver esse sinal. Em vez de esperarem um ano, porque agora imagino, eu ainda não tinha terminado este percurso, portanto a pessoa vai, depois vai ao dermatologista, demora mais não sei o quê, depois volta, depois... Quer dizer, a pessoa, por sim pelo não, vou à urgência ver se sou atendida e sabe que a urgência, é o pouco que eu digo, resolve muito destas lacunas. Depois chamam-lhe as falsas urgências. Tudo bem, como se fosse o ónus da culpa tivesse nas pessoas. As pessoas vão lá para resolver um problema de saúde. As pessoas não são experts na sua saúde. Portanto, querem ver o especialista, querem fazer um exame. E muita gente faz este percurso na urgência, que demora um ano cá fora, faz em 24 horas. Sara, eu gostava de ouvir, porque o Ricardo sublinhou aqui que o peso, digamos, de despesa na saúde está em linha com os outros países e fala numa questão de modelo também e a questão da gestão. Como é que a Sara vê a questão da alocação estamos a falar dos dinheiros da saúde, efetivamente depois acabam por desaguar na experiência do utente a este nível. Onde é que está o estrangulamento na sua perspectiva? Sim, eu neste aspecto estou completamente em linha com o meu colega, porque de facto o que toda a evidência sobre o sistema de financiamento do SNS, em geral, a mensagem que nós conseguimos tirar de toda a análise possível de dados que conseguimos fazer é que de facto em termos de despesas estamos alinhados e não é... O problema não está na falta de financiamento, ou não precisamos, é óbvio que mais dinheiro é sempre bom e permite sempre acesso a mais recursos, mas o estrangulamento não está bem aí, mas está de facto no modelo e na maneira como esse financiamento é distribuído a nível do SNS e a nível, lá está, de fazer esta mudança que de facto não é uma mudança portuguesa, é uma coisa de facto de geral europeia, de mudar o foco do hospital para perceber como é que nós podemos descentralizar e aumentar o acesso a cuidados de saúde que, por um lado, que vão beneficiar toda a gente. A nível da prevenção, por exemplo, é uma coisa que está estudada como sendo muito custo eficiente. É muito custo eficiente porque é barata de fazer e a longo prazo representam grandes poupanças. Não são bem poupanças, evita problemas no futuro que depois sobrecarregam o SNS e são muito caros de resolver. E isto está ligado às doenças crónicas, que novamente a maneira como nós tratamos as doenças crónicas é um fator muito importante, principalmente numa sociedade que está a envelhecer. Portanto, e Portugal tem feito esforços neste aspecto. Por exemplo, a reforma das ULS, que está a acontecer, se não me engano, desde 2024, tem como objetivo, lá está, mudar o modelo de financiamento, que tem custos à entrada de adaptação. Há sempre alturas em que estes sistemas novos, apesar de serem baseados em bastante evidência, têm um custo de entrada, mas que depois a longo prazo funcionam porque estão a investir mais em políticas e em serviços que são mais custo eficientes e que trazem ganhos financeiros no futuro que podem então fazer a diferença entre estrangulamento e não estrangulamento em tudo o que são cuidados fora do cuidado hospitalar. Ricardo, é um tema que tem sido debatido estes dias e que também aborda aqui no livro, tem a ver com os recursos profissionais. Volto a colocar aqui um paradoxo que o Ricardo identifica no seu livro, para atalhar, que é para avançarmos, porque descreve o Ricardo que Portugal tem mais médicos do que a média europeia. Na verdade, é o segundo país
com mais médicos por habitante, só abaixo da Grécia. Curiosamente, França é o país que apresenta menos médicos por habitante. Depois de facto, descreve que em relação aos enfermeiros há um déficit aí. Mas o que é que se passa em relação aos recursos? É uma questão da distribuição mal feita? É uma questão de carreiras? É uma questão de vínculos, de salários? Qual é a sua perspectiva? É uma questão complexa. Primeiro, há aqui fatores culturais. A população portuguesa tem muita confiança na profissão médica. Isso mostra-se em todas as investigações que fazem. Por exemplo, comparando com a França, quando olhamos para os recursos de saúde que existem em França, são muito diversificados. Temos os quiropratas, os fisioterapeutas, médicos, mais enfermeiros, quer dizer, há muitas profissões na área da saúde em que as pessoas recorrem. E aqui o nosso modelo está muito virado para a profissão médica. Porquê? Porque tem dado certo. Primeiro ponto que é de salientar, não é? E temos estes resultados todos porque este modelo está a dar certo e também por isso é que é tão difícil mexer. E de facto, temos mesmo que pensar onde é que temos que o mexer e tem que ser uma coisa muito cirúrgica, não pode ser assim, porque de facto é um modelo que tem produzido bons resultados. Mas de facto, está a dar certo, explicou o ouvinte, mas é por causa do indicador da esperança de vida que vai lá arredondar tudo. Onde é que vê o resultado que está a dar certo? Sim, esperança de vida é um bom indicador, a taxa de mortalidade infantil, outro excelente indicador, a vacinação. Há muito bons mesmo, claro que a saúde é sempre um tema muito sensível. Eu ao dizer que está a dar certo, muita gente que agora se está a sentir mal não vai estar de acordo comigo, como é pois, natural. por isso é que eu estou a fazer a pergunta. Mas mesmo as nossas listas de espera não são piores do que os outros países. Nós fazemos mais cirurgias por habitantes, por exemplo, do que a França. Quer dizer, nós temos um modelo que funciona neste aspecto. As pessoas não estão satisfeitas e temos de estar sempre a melhorar. Mas ainda há a questão dos médicos, dos recursos. Como temos um modelo que está muito virado para que o trabalho seja feito pela profissão médica, claro que estamos sempre com falta de médicos, de facto. Porque quando vemos... a Alemanha tem 10 vezes mais fisioterapeutas de Portugal, para o mesmo número de habitantes, mas tem menos médicos por habitante. E aqui percebe-se, quando olhamos para a distribuição dos recursos humanos que existem, vemos que tem maior diversificação. Por exemplo, não há somos muito médico-cêntricos. Somos, é verdade. E também é uma questão cultural, temos muita confiança, não é? Por exemplo, não há psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, mas é escassíssimo, como é óbvio. Portanto, quem é que faz este trabalho de psicólogo? São os médicos de família. Sabe que, pronto, existe este número um bocadinho alarmante, que somos talvez o país do mundo com o maior consumo de ansiolíticos, não é? Mas quem é que receita? De onde é que isto vem? Por um lado é bom... Não são os enfermeiros que receitam, não. São os médicos. Mas lá está. Mas depois como temos poucos psicólogos, quer dizer, há aqui depois, digamos, este encargo superior para os médicos. E, de facto, é um modelo que está muito centrado nessa questão. É pouco descentralizado nos outros aspectos, é difícil descentralizar, porque eu acho que também as pessoas, como têm pouca confiança nas outras profissões, por exemplo, em França existe muito, mesmo outras que por cá a gente nem sequer, a gente tem cá os massagistas, não é? Eles têm os quiropratas e não vão ao médico fisiatra. Está a dizer que os portugueses têm muita confiança nos médicos e pouca confiança noutras profissões médicas? Noutras profissões novas. Noutras áreas novas, a homeopatia. Eu não estou a defender nenhuma delas, mas se quisermos ver, por exemplo, a homeopatia em França é um caso de sucesso. Ou na Alemanha. Os portugueses gostariam de ter mais psicólogos, mais, fisioterapeutas no Serviço Nacional de Saúde. Sim, gostariam, exatamente. Mas, de facto, havendo um médico fisiatra e um fisioterapeuta, quer dizer, estou a falar na questão de mudar o modelo, vai ter que, se calhar, implicar nestas questões. Será que precisamos mesmo de mais médicos? Eu acho que ainda que sim, para o modelo que existe. Mas, de facto, eu luto por mostrar que tem que se ir trabalhando num outro tipo de modelo. Mas é uma questão de carreiras também, no meio disto tudo há a questão das carreiras, é uma questão negocial, é uma questão de vínculos, há bloqueios aí, é isso? Não, dentro das especialidades médicas, está que a mais problemática tem a ver com esta que surge, que leva ao encerramento das urgências obstétricas, não é? E aqui percebe-se que há alguma singularidade aqui e tem a ver com a concorrência com o mercado privado. Pronto. As pessoas preferem mesmo não é bem preferem todas, mas há o parto, a altura do parto é muito programado, como todos sabemos, as famílias programam e sabem o dia, mais ou menos, quer dizer, sabem aquela altura há de ser naquele mês, há o planeamento familiar, há tudo uma construção e um pensamento para aquele dia do parto. E
e temos muito menos filhos hoje em dia, como sabemos. Portanto, condensa muito naquele ato uma decisão que se pode fazer alguns sacrifícios. Então escolhem fazer seguros de saúde com a possibilidade de ter um parto para fazer na privada. E o que é que foi acontecendo ao longo destes anos? É que, de facto, ficou muito atrativo em termos de mercado a privada na obstetrícia. E onde, digamos, as pessoas vão canalizando algum deste dinheiro. E então, de facto, há aqui uma singularidade em que, de facto, os médicos com a especialidade de obstetrícia dividem-se ali. E é muito mais atrativo, de facto, o mercado privado e é menos atrativo o mercado público, por comparação. Portanto, não há, neste momento, o que tem havido falta, sobretudo, é destes médicos com a especialidade de obstetrícia para realizarem partos, então tem-se encerrado estas urgências. Mas não só, também outro tipo de urgências, quer dizer, já a discussão das urgências é antiga, não é? A discussão de urgências tem a ver com isto que eu disse há pouco, tem a ver com o modelo. O modelo está muito assente nas urgências e, de facto, as pessoas procuram as urgências. E em prestações de trabalho. Sim, mas é que eu sei que isto é caótico, as urgências. Já trabalhei em duas urgências diferentes na área metropolitana de Lisboa. Sei que é caótico. É um local onde não há há muito pouca eficiência de distribuição dos recursos, porque a pessoa reage, é um serviço que reage à procura, não é? Mas depois, se formos ver, ele faz muito este serviço de urgência. A quantidade de cirurgias que existe, que são feitas em Portugal, quantas não vieram da pessoa ter procurado as urgências? Mais do que a média internacional. A quantidade de consultas que são pagas porque a pessoa foi à urgência. E, de facto, a urgência dá resposta a muitos problemas. Dá resposta àquilo que tínhamos falado, que é as lacunas das consultas que existe em Portugal. As pessoas vão mesmo às urgências para ter uma consulta de especialista. Pelo menos tentam naquele dia, ou querem fazer um TAC, acham que precisam fazer um TAC, porque ouvem também na televisão e ouvem conselhos médicos de análise, de fazer análise, então querem fazer, e de facto nas urgências conseguem muitas fazer um percurso que demoraria um ano de fazer um TAC. Sara, gostava de ouvir sobre esta questão da distribuição de recursos humanos como eventual potenciador também de desigualdades na saúde. Sim, sim, de facto, na linha do que o Ricardo mencionou, posso dizer que esta questão dos mais médicos é um bocadinho como a questão do mais dinheiro. Se calhar estamos a olhar para o indicador errado, se calhar não precisamos de mais médicos, mas simplesmente a distribuição não está a ser feita da melhor maneira. Por exemplo, o caso das desigualdades regionais. O rácio de dependência, que é um rácio que nos diz a nível do agregado o número de pessoas em idade ativa que estão a trabalhar versus em contraponto com o número de pessoas que não trabalham, onde se incluem as pessoas de maior idade ou com incapacidades ou pessoas que estão de baixa, varia muito no país e os recursos às vezes são distribuídos com uma ótica muito afastada do que se passa no terreno. E há um bocado porque também é muito caro ir avaliar caso a caso, não é? Portanto, há este balanço entre não conseguirmos ver as coisas caso a caso, mas não ter uma distribuição de recursos tão abrangente que depois ignora determinantes lá está, da eficiência dos recursos, sejam eles em termos económicos ou a nível de recursos humanos, como de todo o staff, todas as pessoas que trabalham em cuidados de saúde, mas, por exemplo, no caso óbvio dos médicos de família, que estão muito mais sobrecarregados em regiões do país que têm rácios de dependência muito mais elevados. E depois, também, no seguimento do que o Ricardo estava a falar, lá está, esta filosofia médico-cêntrica, por um lado, é muito boa, porque estamos, de facto, a confiar em pessoas que estudaram imenso e que são os mais especialistas nos problemas de saúde que nós temos, mas às vezes nós temos problemas que se calhar não precisam de tantos anos e desse nível de formação. É preciso alguma flexibilidade, é isso? Exatamente. E, por exemplo, também há um papel das farmácias, que são espaços pequenos, distribuídos, muito locais,
a minha percepção, e agora é muito pessoal, também tenho uma percepção de que às vezes até fazem algum trabalho de psicólogos também, porque estão muito perto das comunidades, mas de facto no sistema não tem um papel ainda, no modelo como está feito, não tem um papel relevante. Por um lado, podia também avaliar essa sobrecarga que nós fazemos atualmente nos médicos em Portugal. E se calhar a pergunta também relativamente às urgências, se calhar o ponto de vista não é onde as urgências estão a falhar, mas se calhar onde é que nós estamos a exigir demasiado das urgências e como é que podemos encontrar um balanço que seja benéfico tanto do ponto de vista do utilizador como do ponto de vista de quem está a fornecer os serviços médicos. Ricardo, há ainda uma outra questão de desigualdade, se calhar menos óbvia, que tem a ver com a inovação, que também pode ser um fator de desigualdade, na verdade, um conjunto de tratamentos mais caros, mais investimento. Gostava que explicasse eventualmente como é que este fator pode também surgir no lado das boas notícias, digamos assim. Há dois grandes desafios futuros para a saúde, o envelhecimento e a inovação tecnológica. O envelhecimento percebe-se porquê? A inovação tecnológica é mais difícil, porque todos os anos a inovação tecnológica tem trazido algo de positivo para o avanço da medicina, do tratamento, só que é muito cara. E de facto são recursos caríssimos, que às vezes são de preços... dá para comprar um prédio na Baixa de Lisboa, quer dizer, um aparelho. São de facto recursos muito caros e aqui está. Quer dizer, para onde é que este recurso vai? E é um recurso muito útil. Estas novas as inovações tecnológicas. E, de facto, o que se percebe nos outros países foi que pensa-se muito bem, por exemplo, fazer um exame, há exames com eletrões, positrões, há coisas complicadíssimas que são caros. Quem é que vai fazer este exame? Quem é que é a pessoa que é elegível para fazer? Porque nem toda a gente pode fazer. Há os critérios médicos, mas dentro dos critérios médicos há situações mais complexas. E está-se a perceber que aí pode haver desigualdades. Porque quem quer fazer um exame que envolva uma determinada tecnologia, se tiver recursos, está disposto a usar do seu dinheiro para fazer este exame. Ok, quero fazer uma ressonância e quero fazer para a semana, por exemplo, não é? Não quero esperar 6 meses porque não quero estar nesta ansiedade e com razão. Isto é tudo com razão das pessoas, não é? E então, muito disto, o que está a acontecer é um bocadinho este desvio, um bocadinho como estava a falar um pouco neste caso da maternidade e da obstetrícia. As inovações tecnológicas estão a criar um bocadinho a acentuar um pouco este fosso, contrariamente ao que se possa pensar. Portanto, quem tem mais recursos vai querer usar as melhores tecnologias possíveis que existam. Isso vai acentuar assimetrias regionais. Regionais, e pode não ser só regionais, porque mesmo dentro de Lisboa, que é só uma região, quem é mais pobre não vai conseguir. Mas já temos, por exemplo, uma saúde de primeira em Lisboa e de segunda em Porto Alegre? Eu acho que não. Contudo, tem a ver com aquilo que também a Sara falou. A saúde não é só os recursos de saúde, não é só hospitais e médicos. E o que está a acontecer aqui é que, de facto, para além da nossa alimentação, a rede de vizinhança, há uma série de fatores que Portugal são saudáveis, digamos assim. Da prevenção também da doença, não é? E a promoção da saúde. Sim, e que tem a ver com aquilo que nós naturalmente já fazemos, não é? Mas que se está a perder algumas coisas, nomeadamente esta questão da dieta. Mas, de facto, os recursos estão cada vez mais a ser concentrados nas grandes cidades. Recursos tecnológicos e profissionais. Se formos ver por especialidade médica, se olharmos para Portugal, aqui temos Lisboa, Coimbra e Porto. As especialidades, a tecnologia. E tudo o resto quase que é um vazio, não é? Em termos de especialidades e inovação tecnológica. Agora, é tão caro estes novos aparelhos tecnológicos, a leitura deles, quem é que vai fazer os relatórios, os técnicos que estão envolvidos, a manutenção, são valores astronómicos. Eu às vezes dou aqui um pouco estes valores, quanto é que isto custa a hora, não é? Isto é na ordem dos milhões que se gasta em saúde por hora em Portugal. Portanto, tem que haver de facto uma seleção para onde é que este aparelho vai, como é óbvio, não é? E é aqui que quanto mais inovação tecnológica, mais pensamento seletivo vai existir. E os países que têm uma grande inovação tecnológica já estão a ver que, de facto, está a acentuar um pouco as desigualdades por este motivo. Fecho, Sara, com esta questão da inovação. Gostava de ouvir também sobre esta matéria. Sim,
A inovação, seja ela tecnológica ou não, pode ter impactos na desigualdade, mas já que o Ricardo focou mais nos desafios, eu vou focar se calhar mais na parte boa. Por exemplo, estávamos a falar no início sobre a importância da literacia em saúde, e a inovação tecnológica pode ser usada, se for bem usada, para aumentar a literacia, seja ela através de apps, através de aplicações, através de aproximar o conhecimento de medicina e de saúde da população. Se for bem feita, pode ter um ótimo contributo nesse aspecto. Sabemos também que tem tido um ótimo contributo na rapidez de diagnóstico. À partida, deve baixar custos, porque é um dos pontos mais atrativos das inovações tecnológicas. É de facto, basta, a longo prazo, deve ter esse efeito. Também outro fator importante que pode ter impacto é no aumento de possibilidades de haver mais cuidados em casa, se as inovações tecnológicas nos permitirem ter mais cuidados em casa. Também. Telemedicina também, mas também em casos, se calhar aí até pode ser um impacto positivo na desigualdade. Portanto, pessoas que tenham doenças crónicas ou incapacidades, mas que tenham rendimentos para poder investir em instrumentos e serviços que possam ser feitos em casa, depois vão aliviar mais os hospitais para aquelas pessoas que não têm Mas isso é um fator de desigualdade. É um fator de desigualdade, mas pode ter uma consequência positiva, no sentido de que liberta as pessoas, meios, digamos. Exatamente, liberta meios para as pessoas que não têm essa vantagem, não começam num ponto de vista de privilégio ou de vantagem. E outra coisa, em termos de mais inovação, vou dizer filosófica, porque a inovação não é só tecnológica, não é? E há um exemplo muito claro em termos de desigualdades, nas desigualdades de género, que nos últimos anos tem feito progressos incríveis, porque de facto houve uma evolução na maneira como se pensava nos cuidados médicos e na maneira como a investigação era feita, que focava muito num grupo específico de pessoas que depois usavam as médias e ignoravam, e acabaram por ignorar, obviamente que não foi premeditado, mas que levou a que existissem fossos muito grandes nas desigualdades de género. Um exemplo muito, muito visível é no tratamento de doenças cardiovasculares. Os sintomas em homens são muito mais conhecidos e universais, por assim dizer, e isto porque a investigação foi feita muito mais com os ensaios clínicos. A investigação foi feita focada, as pessoas que participavam mais nesses estudos eram mais homens, não havia uma preocupação com a representatividade. E, portanto, reproduz a desigualdade que já vem da investigação. Reproduz a desigualdade que vem da investigação, que nesse caso atrasou o diagnóstico em mulheres. É claro que as doenças cardiovasculares afetam mais os homens, mas as mulheres estavam a ter diagnósticos mais tarde porque os sintomas que aparecem nas mulheres são diferentes e não foram identificados tão rapidamente por causa desses atrasos. Portanto, e isto afetou, neste caso, as mulheres, que são metade da população. Portanto, imaginemos como afeta outras minorias que provavelmente sofrem também destes atrasos em termos de investigação, que depois têm consequências no utilizador e que estão sempre... Não é? Nós estamos sempre... Estas questões de saúde, nós estamos sempre atrás do prejuízo, não é? Porque as doenças têm sempre um avanço muito grande sobre a nossa capacidade e o nosso pensamento. Portanto, a inovação também nos permite perceber como inovar em termos de investigação, serviços, tecnologia e como utilizar
a inovação para o melhor e para combater as desigualdades e evitar aquelas coisas que, de facto, aumentam o fosso de desigualdade a nível regional e de outros fatores. Muito obrigado. Sara Valente Almeida e Ricardo Sousa Antunes, debatemos aqui as desigualdades na saúde a propósito deste novo ensaio que o Ricardo assina para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença neste programa, da Capa à Contracapa, cuja versão integral da conversa está em formato podcast nas plataformas digitais habituais. O genérico original deste programa é do pianista Mário Laginha. Fizeram a edição desta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.